sou descendente de uma família cooperativista. Eu fui o quarto gerente da Caixa Rural, onde o meu bisavô, o avô e o pai foram gerentes. Depois fui eu. Eu nasci dentro da cooperativa de crédito, na época em que o meu pai era o gerente, e a cooperativa funcionava dentro do prédio, da casa do meu pai. Então, eu nasci em 3 de fevereiro de 1935 e foi uma época assim, logo depois surgiu a Segunda Guerra Mundial, em 1939 a 45. Foi uma época em que eu me conheci, vamos dizer, como criança, num período talvez mais difícil da história atual, porque de 39 a 45 havia restrições de toda ordem, tanto não havia gasolina, não havia sal, não tinha açúcar, tudo racionado. Os automóveis, que eram poucos, eles não podiam, não conseguiam gasolina, ficavam parados em casa. Então, eu vivi um período assim muito difícil. Foi uma época em que nós, descendentes de alemães, nós praticamente falávamos o alemão em casa e até na escola. Mas em 1942 foi proibido terminantemente pelo governo brasileiro, Getúlio Vargas, na época, a falar o alemão. Não podia ser mais falado o alemão, em parte nenhuma. Em casa, se escutassem alguém falar alemão, era preso e levavam à delegacia de polícia em São Sebastião do Caí. Aconteceu alguns casos, mas não é o meu caso. Mas teve muita dificuldade. Mas frequentei a escola primária, completei o primário na linha imperial, primeiro na escola paroquial e depois no grupo escolar. E até os 13 anos. Aos 13 anos, eu fui para o colégio dos irmãos maristas em Hamburgo Velho, Novo Hamburgo, e em regime de internato. E lá eu fiquei 5 anos, onde completei o ginásio e fiz o primeiro ano do científico chamado e o primeiro ano na Escola Técnica de Contabilidade. E aí, no ano em que fiz o técnico, nas férias, queimou nosso colégio, um grande incêndio, tal forma que o colégio não pôde prosseguir com o internato. Então, fui obrigado a estudar em outra cidade, quando fui para Porto Alegre e continuei os estudos no Colégio do Rosário. E lá também comecei a trabalhar na central das caixas rurais. Primeiro como escriturário, depois como auxiliar da fiscalização e orientação das caixas rurais filiadas à central, que eram 62 no Rio Grande do Sul, né? E isso era durante o dia. E à noite eu continuei os estudos no Colégio do Rosário. E também fiz um ano na PUC, na Faculdade de Economia. Depois, em 58, eu voltei para Nova Petrópolis, quando meu pai estava adoentado, já tinha problemas, e voltei e passei a ser o contador. Assim, um meio ano, mais ou menos, na linha imperial, e depois criou-se a filial na cidade, naquela época não era cidade ainda, na Vila de Nova Petrópolis,
e foi criada uma filial, onde eu passei a ser o gerente. Mas acumulava também a função de contador. Quer dizer, isso. E no centro aqui, na vila de Nova Petrópolis, a filial rapidamente desenvolveu de tal forma que, em questão de 2, 3 anos, ela tinha mais que o dobro do movimento da linha imperial. E, por isso, também, mais tarde, por exigência do Banco Central, que impedia, o Banco Central é o órgão de fiscalização do governo das cooperativas, que não podiam as cooperativas ter filiais. Como Linha Imperial tinha filial em Nova Petrópolis, eles exigiram, na época, a extinção ou da filial ou da matriz. Como Nova Petrópolis tinha um movimento bem superior, a Assembleia, determinada Assembleia, aprovou a transferência da matriz da linha imperial para Nova Petrópolis. Extinguiu-se a filial, mas foi transferida a matriz. E, com isso, então, eu fiquei... Depois casei em 1960, e como depois começou aquela dificuldade do cooperativismo de crédito, por causa do Banco Central, as resoluções, e também pelo fato de haver essas rígidas cobranças, muitas cooperativas fecharam, foram liquidadas. No Rio Grande do Sul tinha 62 dentro do nosso sistema cooperativo de crédito, Raiffeisen já era chamado. Sobreviveram só 13 até 1980. E em 1980, então, nós fundamos... A central anterior tinha sido extinta pelo Banco Central, essa que tinha 62, filiada do Rio Grande do Sul, com sede em Porto Alegre. Então, as 13 se reuniram em outubro de 80 e fundou-se uma nova central. E dentro dessa central eu fui uma espécie de o líder das cooperativas filiadas. Eu fui eleito como o primeiro presidente da central, que hoje é a Central Sicredi. A gente praticamente viveu todo o movimento da cooperativa. O pai era o gerente e funcionava dentro da nossa casa. Então, diariamente vinham os associados. Naquela época, que praticamente não tinha automóveis, eles vinham a cavalo. Eu só me lembro que havia do lado da nossa casa assim, o local para prender os cavalos, quando eles vinham, né? E tinha dias que às vezes tinha 15, 20 cavalos. Pessoas que estavam vindo para fazer a sua operação lá na Caixa Rural. Principalmente em janeiro e julho, porque o balanço era feito em 30 de junho e 31 de julho. E aí as pessoas recebiam crédito dos juros e muitos desses associados eles vinham para atualizar a sua caderneta, onde eram feitos todos os lançamentos. E muitos deles traziam mais dinheiro para depositar, porque a Caixa Rural era uma entidade de muita credibilidade, muita confiança. Nunca, em 100 anos, deu algum problema de desconforto, de descrédito. Então, inclusive, me lembro que vinham pessoas lá da Feliz
da Picada Café, do Morro Boque, de Santa Maria do Herval, de Santa Lúcia do Piauí. O pessoal vinha porque acreditavam na Cachorrão, tinham confiança e faziam sua movimentação. E eu me lembro assim que também as pessoas, tinha até pessoas que vinham em domingos de manhã, que achavam que eles vinham na missa da igreja que ficava perto, iam na missa e depois o pai atendia fora de hora também. Então, se a missa era às 8 horas da manhã, ia até às 9, e aí ficava no atendimento até o meio-dia, né? Naquela época, nunca se ouviu falar em que tivesse havido um roubo, um assalto, de banco, coisa parecida, né? Eu me lembro assim que o cofre ficava do lado do quarto do pai, e nesse cofre, então, estava todo o dinheiro, a disponibilidade, sempre tinha bastante dinheiro. E quando tinha muito dinheiro, parte era mandado para o Banco Nacional do Comércio em São Sebastião do Caí. Mandava com um motorista de ônibus que fazia, e aí mandava o dinheiro. Mas nunca houve um problema de assalto. Eu me lembro até que durante a guerra, quando houve aquela perseguição aos alemães, foram assim, foram tirados das pessoas que tinham armamento. Como o pai era o gerente, tinha esse dinheiro, ele tinha um revólver. Ele teve que entregar o revólver, que era a segurança para ele lá, né? Até eu me lembro muito bem, eu era criança, e eu estranhava que o meu pai, à noite, colocava um machado debaixo da cama dele. Eu ficava pensando comigo, poxa, mas por que um machado debaixo da cama? E foi para a segurança dele, porque poderia haver algum assalto, e aí a defesa seria o machado. O pai, ele era um líder, né? Assim como os gerentes de banco, normalmente são pessoas de credibilidade, quer dizer, eu sempre digo, quem faz o banco ou a cooperativa é o gerente. E essas pessoas têm que levar uma vida assim, ilibada, sem problemas, e tem que ter uma conduta, uma postura diante da comunidade, né? Meu pai era um líder, ele participou até de outras entidades, e inclusive politicamente. Ele chegou a ser vice-prefeito de São Sebastião do Caí, logo depois da ditadura militar. Na época da primeira gestão do prefeito Kassel, de São Sebastião do Caí. E por mais 3 gestões, ele foi vereador. Inclusive, foi vereador na época da emancipação de Nova Petrópolis. E dentro do movimento de emancipação de Nova Petrópolis, aqui em Nova Petrópolis, o pai foi um dos principais líderes. E foi ele que, junto ao prefeito, na Câmara de Vereadores, mais lutou que Nova Petrópolis se emancipasse, né? E o seu pai junto com o outro vereador de Nova Petrópolis, que era o Arlindo Micaelson. Como era o nome do seu pai? O nome do meu pai é José Otto Neumann, mais conhecido por aqui em Nova Petrópolis como Otto Neumann. Isto porque o nome José, quem tinha nome José era o pai dele também, o José Neumann Filho. Então, em casa, como um já era o José, então passaram a chamar ele pelo segundo nome, que era Otto.
a linha Imperial, pelo fato de ela estar lá, as pessoas, de modo geral, estavam todas ligadas, assim. Eles eram muito participativos nas assembleias e assim por diante. Eu sempre digo também por que a cooperativa foi fundada na linha Imperial, por que a comunidade aceitou a ideia. Então, eu digo sempre que foi em função que os imigrantes, fundadores da cooperativa, eles já conheciam o sistema cooperativo na Boêmia, no reinado da Boêmia, onde 80% da população de linha Imperial, linha Brasília, linha Marcondes, região, são descendentes. Então, quando o padre Amstad tratou de lançar a ideia da fundação da Caixa Rural, ele teve logo assim, um apoio dessas pessoas da linha Imperial. Quer dizer, inclusive, historicamente, quando foi da reunião aqui em Nova Petrópolis, quando o padre Amstad lançou a ideia da fundação, não houve assim, uma aceitação unânime. Houve uma parte dos presentes na Assembleia que aderiram, e principalmente aqueles da região da linha Imperial, linha Brasília, linha Ararita, que eram os boêmios, né? Boêmios, claro, boêmios alemães, quer dizer, uma região, a Boêmia é uma região diferente do Hunsrück e da Saxônia e da Pomerânia, né? E hoje essa Boêmia vem a ser a República Tcheca, né? Nós somos descendentes, eu sou descendente de lá, meus familiares. E assim, 80% dos fundadores que assinaram a ata eram descendentes de boêmios, né? Quando eu apoio uma ideia, faço um investimento que o associado tinha que fazer, eu tinha que apostar algum dinheiro para o capital, as pessoas então ficam mais ligadas também. Quando é uma entidade, eu não tenho nada que perder ou ganhar, mas em si as assembleias sempre eram bem frequentadas e as pessoas então gostavam de operar com a cooperativa. Em primeiro lugar, não havia também outras opções de fazer economia ou tomar empréstimos, porque não havia bancos. Bancos tinha em Porto Alegre na época. No interior, o Caxias já tinha um banco, mas nos lugares pequenos, municípios pequenos, aí não tinha bancos, né? E como havia, então, dificuldade para trabalhar com dinheiro, preocupação também de cuidar o dinheiro em casa, né? Ou aqueles que precisavam do dinheiro, às vezes não conseguiam encontrar o dinheiro com amigos e tudo. E dentro dessa ideia também o padre Amstad trabalhou para fundar a cooperativa, né? Para facilitar a atividade financeira do associado, né? Não, absolutamente nunca se houve casos de reclamações ou dúvidas de aposto. Nesse particular, a cooperativa sempre apostou na transparência, né? Na transparência, fazendo reuniões com o conselho mensalmente, a diretoria mais seguidas vezes também. Como se diz na gíria, era um jogo aberto, né? E aí as pessoas, se tinham alguma dúvida, podiam questionar também, mas havia poucos casos de reclamações.
Anualmente, em março, havia a Assembleia Geral de Prestação de Contas com os associados, né? Então, ali era assim, um relatório das atividades, o número de associados que tinha, a movimentação dos depósitos, os empréstimos feitos e outras atividades que eventualmente tivesse havido na cooperativa. Ali também era eleito o novo Conselho Fiscal todos os anos, e 3 em 3 anos era eleita a diretoria, o presidente, o gerente e o secretário, né? Naquela época, 20% das sobras, o povo conhece mais do lucro, né? 20% era destinado para entidades sociais, religiosas, filantrópicas, assim por dentro, em escolas. Então, na região de Nova Petrópolis, naquela época, dá para dizer que todas as entidades recebiam algum benefício. 20% representavam uma boa fatia, né? Então, isso também fez com que as próprias entidades trabalhassem mais com a cooperativa. E isso foi muito importante, né? Isso até, por exemplo, a criação do município de Nova Petrópolis, a Caixa Rural custeou todas as despesas que tinha para a fundação, a criação, quer dizer, reuniões e papelão e assim por diante, quer dizer, tudo foi custeado pela Caixa Rural na época. E outro dado interessante, a Caixa Rural, a partir de 1928, participou da quase 100% da instalação da rede telefônica de São Sebastião do Caí até Nova Petrópolis. Naquela época, 1930, 1935, as localidades do interior de Nova Petrópolis tinham telefone, extensões da linha principal do telefone que a Caixa Rural tinha custeado, né? Houve também alguns casos para melhoria de estradas. Quer dizer, naquela época também as prefeituras, a prefeitura ficava de São Sebastião do Caí, e Nova Petrópolis distante, eles não tinham conhecimento das condições das estradas, né? E em muitos casos até se ajudou a pagar gasolina para caminhões ou enxadas, ou material para trabalhar, né? Era realmente uma entidade para o desenvolvimento local. Assim, para o associado se desenvolver e a comunidade como um todo, né? Naquela época, tinha até o slogan: se precisar de dinheiro emprestado e não conseguir na Caixa Rural, não precisa mais procurar. E a maioria das empresas que se organizaram naquela época tomavam crédito lá na Caixa Rural para iniciar. Então muitas empresas aí que iniciaram em função do empréstimo, da confiança que a Caixa Rural deu para o negócio, né? Então, isso foi geral. Em outras
localidades, tinha casas comerciais, na maioria das localidades. Aí tinha uma ferraria, aí tinha uma selaria, tinha uma carpintaria, tinha um moinho, e casas comerciais. E, claro, a vila de Nova Petrópolis não era muito maior na época, lá por 1940, 50, do que Linha Imperial, né? Mas, de modo geral, toda a atividade econômica do distrito de Nova Petrópolis, principalmente, tinha onde procurar dinheiro, vou dizer assim, onde tomar recursos para o negócio deles. Convém também mencionar ou lembrar que a primeira sede da Caixa Rural foi na casa do gerente, José Neumann Sênior, que ficava numa localidade a 2 quilômetros da vila da Linha Imperial e mais ou menos 6 quilômetros do distrito, da sede de Nova Petrópolis, né? E lá ela funcionou de 1902 até 1933, quando meu pai construiu casa lá na vila de Linha Imperial, e a cooperativa, então, passou a ser lá na Linha Imperial, em 1933, isso. Inclusive, eu fui o primeiro dos meus irmãos que nasceu na Linha Imperial. E ali ela funcionou até 1953, quer dizer, 20 anos ela funcionou na casa do meu pai. E em 53 ela passou a funcionar a primeira sede própria, que foi construída perto da igreja, ao lado da Praça Padre Amstad, que foi o fundador da Caixa Rural, e uma sede que foi inaugurada, aliás, foi lançado pedra fundamental por ocasião do cinquentenário, em março de 1952. Tivemos a presença até do governador do estado, do prefeito São Sebastião do Caí, alguns prefeitos da região, e de todas as diretorias das caixas rurais do estado, que tinha 62, porque naquele dia também foi feita a assembleia dessas caixas rurais, a Assembleia Geral da Central das Caixas Rurais. E as filiadas, então, vieram a Nova Petrópolis prestigiar o cinquentenário e também a participar da Assembleia. E essa construção, relativamente, ela foi considerada um pouco grande, mas também tinha que ter assim, um status, uma apresentação, dizer que isso realmente é uma casa forte, é aí que está o nosso dinheiro, aqui está, isso é a nossa casa, a nossa cooperativa e tudo. E ali no local onde foi construído o prédio, funcionava primeiro uma ferraria que pertencia ao Emílio Reimann. Ele desativou a ferraria, vendeu o equipamento todo e vendeu o terreno para a Caixa Rural e ela se estabeleceu aí. Então, ela funcionou até 1969, lá como matriz, e, como já fizemos menção há pouco, por decorrência, exigência do Banco Central, a matriz foi transferida para a sede em Nova Petrópolis, porque a filial tinha mais movimento.
e a filial foi extinta, tá? Por força de lei, né? E aí passou a funcionar em Nova Petrópolis, e aquela sede da linha Imperial, o prédio foi vendido para uma associação educacional porto-alegrense, é chamado, do professor Emiliano Limberger, né? E ele usou esse prédio como uma escola para o desenvolvimento do cooperativismo, chamado Indecop. Mas, infelizmente, por problemas que eu não tenho maiores informações, esse prédio foi vendido e mais tarde ele teve problema com o inquilino lá que cuidou do prédio, o caseiro, vamos dizer assim, e ele perdeu o prédio para um particular. E esse prédio, graças a Deus, deve fazer uns 4, 5 anos, foi vendido para a chamada Casa Cooperativa de Nova Petrópolis. A Casa Cooperativa é uma entidade de união da Sicredi, da cooperativa Piar, das cooperativas escolares, que tem em número de 10 ou 12 aqui no município, aí a própria prefeitura, e mais algumas entidades de lá. Então, essa casa comprou esse prédio com os recursos doados pela Sicredi Pioneira, né? E agora passou a ser de novo, mais tarde foi instalado lá uma agência, uma unidade de atendimento, ali Imperial, e também funciona o museu. Para a construção do prédio não houve mutirão. Onde houve um mutirão sem custos foi para a construção da praça, porque a praça que fica na frente foi construída em 1942, era um banhado, e naquela época era para ter um congresso católico e descendências de alemães, né? E como em 1942 foi proibido o alemão, e esse congresso seria realizado em língua alemã, não foi realizado. Mas aquela praça era um banhado, e aí, através do movimento, assim, conseguiu-se juntar, principalmente à noite, os colonos, com suas carretas, para auxiliar no aterramento do local, e o aterro era puxado a cerca de 300, 400 metros no morro, e eles traziam até o local da praça, né? E isso, inclusive me lembro que teve noites em que tinha 15, 20 carretas lá, e todos eles trabalhando assim por amor, as camisetas, como se diz hoje em dia, para se ter uma praça em homenagem ao Padre Amsterdam. Inclusive, em 42 foi fundado, aliás, inaugurado o monumento, que lá se encontra até hoje, em homenagem ao fundador do cooperativismo, que é o Padre Amsterdam, né? A construção da praça foi em 40, 41, por aí. Em 42 já foi instalado o monumento. Esse monumento foi custado pelo sistema das caixas rurais do Estado, com a sua central, e inaugurado em 1942, 40 anos depois da fundação. Naquela época eu já trabalhava, eu tinha 17 anos, né?
17 anos eu já trabalhava em Porto Alegre, na Central das Caixas Rurais. E quando foi o cinquentenário, claro, eu vim para casa para participar do cinquentenário. Foi no cinquentenário que foi o lançamento da Pedra Angular. Foi no dia 30 de março de 1952, está marcado lá na pedra a data em que foi. E a partir daí começou a construção. A construção levou 1 ano e pouco até concluir, né? E não tem nenhuma lembrança Uma lembrança maior? Não, uma lembrança maior que eu tenho é pela quantidade de pessoas que participaram do churrasco do cinquentenário, né? Eu calculo umas 3.000 pessoas tivesse na época, né? Claro que o churrasco foi cedido, assim, foi uma gentileza, foi de graça, né? As pessoas, então, vêm mais facilmente, né? Mas foi um acontecimento inédito, ter o governador do estado no interior de um distrito. Foi uma coisa fora de série. Isso também mostrava a credibilidade da Caixa Claro, Econômica, né? claro, né? Aí também mostrou também que a data era muito significativa em termos de cooperativismo do Rio Grande do Sul, uma cooperativa festejar 50 anos de fundação e uma cooperativa de muita credibilidade, de muitos recursos e assim por diante, conceituado, né? Acho que foi um acontecimento inédito para a época. Não, em si não foi assim. Eu me lembro da transferência que nós fomos morar. O pai foi com a família morar lá naquele prédio novo, que ficava da nossa casa a cerca de 150 metros, 200 metros, né? Passamos a morar lá. Claro que era uma casa nova, grande. E eu, na realidade, na época, só morava lá nas férias, quando tinha férias, porque trabalhava em Porto Alegre, tinha um mês de férias e passava em casa. E de vez em quando, assim, no Natal, Páscoa, quando a gente ia para casa para visitar os pais. No mês de janeiro, fevereiro eram as férias escolares, no tempo de colégio, e quando eu estava em casa, ajudava o pai a calcular os juros. Nós tínhamos mais ou menos uns 2, 3 mil associados, que tinha que ser feito o cálculo dos juros manualmente, né? E contabilizado, registrado um livro grandão, assim. Cada associado tinha um livro, chamado livro de depósitos, e outro livro de empréstimos. E aí eram lançados o movimento do depósito, né? Saques de depósito e os juros, né? Todos esses juros eram lançados no livro, mas tinha que ser calculado. Tinha uma pequena maquineta que a gente girava assim para calcular os juros. E esse juro era calculado 2 vezes por ano, em 31 de dezembro e em 30 de junho. As assembleias da cooperativa eram realizadas, que tinha um salão próprio, eram realizadas lá. E uma outra reunião da igreja ou da escola, e que era cedido o salão, mas fora disso não houve assim, maior movimento, aproveitamento do salão, né? Mas as assembleias eram realizadas lá no salão. Bem, a nossa Caixa Rural, ela
ela, dentro do cenário, do ranking das cooperativas de crédito do Rio Grande do Sul, ela se destacava-se pelo número de associados, pelo volume das operações. Ela praticamente ocupava o primeiro, segundo, terceiro lugar, junto com Nova Petrópolis, assim, no mesmo nível estava Novo Hamburgo, Santa Cruz do Sul e Cerro Largo, lá nas Missões, né? Essas disputavam sempre os primeiros lugares do ranking que era feito mensalmente, né? E eu, quando estava em Porto Alegre, como auxiliar, quando trabalhei na Central das Caixas Rurais como orientador e fiscal das Caixas Rurais, eu praticamente viajei por todo o Rio Grande do Sul, visitando todas as cooperativas, né? E foi numa época, eu já comentei muitas vezes, foi uma época em que não havia asfalto ainda. E nós tínhamos um Jeep, viajando sempre de Jeep, eu mais um colega. E eu me lembro na região das Missões, Santo Ângelo, Cerro Largo, 3 de Maio, ali tem a Terra Vermelha. Eu me lembro que a gente viajava e quando chegava no hotel, ia para o banho e quando vinha o primeiro jato de água, a gente olhava, parecia sangue embaixo. Era o pó vermelho que saía, né? E naquela época andava-se de carro, quando se ultrapassava, era uma nuvem de poeira sem ter visão, né? Muitas vezes a gente tinha que esperar até que o carro tivesse uma distância para não apanhar tanto pó. Mas, de modo geral, todas as cooperativas do Estado conheciam muito bem Nova Petrópolis. Inclusive, como já falei há pouco, eles tinham vindo aí para o cinquentenário e também nos encontros das assembleias em Porto Alegre, Nova Petrópolis sempre foi destaque. O principal desafio sempre foi conscientizar o governo federal, o chamado Banco Central, que era o órgão de fiscalização, o órgão normativo, conscientizar os diretores da importância do movimento cooperativo de crédito, que o nosso movimento era um movimento sadio, de credibilidade, de uma verdadeira assistência ao associado, de prestar serviços e tudo. O maior desafio sempre foi conseguir credibilidade, porque a fiscalização lá em cima só tinha a ideia que as cooperativas de crédito eram só falcatruas. Em outros estados brasileiros houve muito problema com as cooperativas de crédito, mas não no sistema do Rio Grande do Sul, porque nós estávamos organizados sob uma central, chamada Central das Caixas Rurais do Rio Grande do Sul, né? Tinha fiscalização de tal forma que as cooperativas todas estavam sempre trabalhando dentro das normas e da seriedade, né? O principal motivo de que houve a redução do número das cooperativas de crédito foi quando, no governo militar, foi criado o Banco Central e as cooperativas de crédito passaram a ser fiscalizadas por este Banco Central. E houve, na época, um ministro da Fazenda, Banco Central ligado ao Ministério da Fazenda, que
baixou normas para acabar com o cooperativismo de crédito, porque havia muita falcatrua no Rio, São Paulo, no Nordeste, no resto do país. Então a ideia era simplesmente acabar com o cooperativismo de crédito. E nós aqui do Sul, organizados sob forma de um sistema cooperativo, não aceitávamos essa ideia. Só que as normas impostas de outros estados eram as mesmas para nós também. Então, aquelas cooperativas do nosso sistema mais fracas, elas começaram a entrar num sistema de chamada autofagia, porque as normas baixadas pelo governo eram para acabar com as cooperativas, né? Então, por exemplo, só podiam associar as cooperativas caixas rurais associados agricultores. Antes, qualquer pessoa podia se associar. Aí começou que tinha que se eliminar as demais categorias e ficar só com os agricultores. Com isso, já muitas cooperativas começaram a decair. E também outras restrições, como não podiam mais remunerar juros aos depósitos, os recursos, as reservas técnicas da cooperativa tinham que ir para o Banco do Brasil, que eram milhões, que não rendiam nada numa época de 20%, 30%, 50% de inflação. E assim por diante, quer dizer, eram normas para acabar com as cooperativas. Só que aquelas cooperativas, 13 que aguentaram aqui no Rio Grande do Sul, eram as que tinham o maior patrimônio próprio, o chamado ativo líquido, quer dizer, tinha mais fundo de reserva, porque esse fundo de reserva, então, é usado só em casos de emergências, de necessidade, quando a cooperativa começa a entrar numa fase de liquidação. Então, aquelas outras que eu já falei, essas 50 mais ou menos, do Rio Grande do Sul, não tinham tanto fundo de reserva, então foram se liquidando. E sobraram essas 13 que depois de 20 anos sem central, fundaram uma nova central, que é a Sicredi Central de hoje. Foi fundada em 1982. Eu era, dentro das caixas rurais remanescentes, o gerente que mais aparecia, vamos dizer, mais líder lá. E quando foi da fundação da nova central, eu fui eleito o primeiro presidente da Sicredi Central. Isso foi em 1980, em outubro de 80. Né? A partir de 80, as cooperativas de produção, as de trigo e soja, eles tinham um departamento de crédito onde recebiam o dinheiro do Banco do Brasil para fazer empréstimo para os associados. E esses departamentos de crédito dessas cooperativas de produção agrícola, trigo e soja, esses foram transformadas, inclusive na minha gestão. Na minha gestão, criamos em torno de 35 novas cooperativas, tudo de departamentos de crédito de cooperativas de trigo e soja. Então, passaram a fazer parte da nova central. E também aí, em 80, já o Banco Central não era mais rígido, ele aceitava sugestões, ideias, e a nova central depois se envolveu muito com o Banco Central,
conseguiu muitas aberturas para ter melhores condições de trabalho e tudo. E graças a essas aberturas, o sistema evoluiu tremendamente e é o que é hoje. Hoje, hoje o Sicredi não é mais regional, só o Rio Grande do Sul, hoje ele já é nacional. E assim também existem outros sistemas, o Sicob e outras organizações de cooperativas de crédito também. Mas o nosso sistema Sicredi, o Sicredi, ele hoje, vamos dizer assim, é uma potência. E tem uma credibilidade muito grande, por isso o seu desenvolvimento muito rápido. E hoje a Sicredi opera como se banco fosse, porque o banco, o novo Banco Central, começou a dar abertura e condições de poder operar como se banco fosse. A única diferença que a cooperativa de crédito só pode trabalhar com sócios, né? E banco opera com qualquer pessoa, né? É a única diferença. Mas quanto à parte operacional, a atividade da cooperativa como um todo, é igual ao banco. Na realidade, é estatutário. O cooperativismo tem 7 princípios e dentro desses princípios a cooperativa tem que agir e se comportar para ser considerada de fato uma cooperativa, né? E diante desses princípios cooperativos, que são princípios diferentes de outras organizações econômicas, outros bancos, assim por diante, que é uma sociedade anônima, banco, né? Então, graças a esses princípios, a fidelidade do associado, por exemplo, e a participação do associado na administração, nas decisões, nas assembleias e tudo, faz com que o sistema possa evoluir, porque o associado pode dizer: isto é o meu banco, eu participo dele, eu ajudo a decidir as decisões, principalmente quanto ao retorno. As cooperativas, elas não têm lucro, elas têm sobras, essas sobras são divididas entre os associados. Quem decide o percentual do valor a ser destinado são os próprios associados em assembleia. Um fato interessante aconteceu quando meu pai era o gerente. Aí um associado, um bom depositante, vamos dizer assim, que tinha bom movimento, chegou na cooperativa e sacou o dinheiro. Não todo o dinheiro, mas praticamente o dinheiro que ele tinha depositado. Aí o meu pai foi, preencheu o cheque, o cara assinou, foi no cofre, pegou o dinheiro e colocou na frente do associado para ele contar, para levar, né? Aí ele disse: não, eu não vou levar para casa, eu vou deixar novamente, eu só queria ver se o meu dinheiro ainda estava aí. Quer dizer, achou que o dinheiro dele, que ele depositou mesmo, tinha que estar no cofre também, né? É um caso pitoresco que houve assim.